não é que a gente ia parar de dançar, né? Na verdade, a gente estava se encaminhando, cada um para fazer as suas coisas, né? Aquela fase onde a gente tem muita cobrança com faculdade, com o que vai ser, o que você vai ser quando crescer, né? Tinha aquela coisa, vou seguir a carreira ou não? Bom, a psicanálise ela surgiu também por uma necessidade de a gente buscar um embasamento e um respaldo científico para todas aquelas ideias que a gente tinha. A gente queria falar diretamente com o público e criar um vínculo, um laço, né? Uma identificação com o público. E não só trazer o plástico, o virtuoso para a cena. Então a gente queria algo mais, a gente queria dar um recado, falar sobre coisas que todo mundo conhecia. E não mostrar 20 piruetas, 4 batimãs e saltos. A questão do virtuoso ficou bem secundária, né, para nós. Assim, a ideia era fazer uma pesquisa mais profunda, trazer esse sujeito contemporâneo, a subjetividade desse sujeito, né, e uma identificação maior do público com a obra, com o trabalho, com a nossa, o que a gente queria deixar. Discutir um pouco mais esse sujeito. E né? Daí surge a oportunidade de a gente ter contato com uma psicanalista que compra essa ideia, que ela também estava interessada em trazer essa parte teórica para o corpo, né? E ela vê num grupo de bailarinas uma possibilidade de ouro. E a gente faz essa união. E começa a trazer temas e estudos. Então a gente tinha um grupo de estudos. Semanalmente, ele era contínuo, independente de estar produzindo ou não, até manutenções a gente fazia até sessões individuais. Fazia até uma terapia de grupo mesmo, né? Com um orador, um observador, trocando essas posições entre si, para poder saber como trabalhar. Em grupo e como lidar com toda aquela questão que a gente estava abordando. Como a psicanálise, a dança contemporânea, ela tenta de alguma forma, explorar, né, e representar as dimensões complexas do homem tentando viver o seu dia a dia. Né? Eu acho que ela tenta sempre estar falando do nosso movimento na vida e o quão fácil e o quão difícil é a gente viver a nossa própria vida com os nossos desejos. Porque eu acredito que um movimento só acontece quando há o cruzamento dos desejos, né? Então, o movimento é alguma coisa que surge no terreno das paixões, no terreno do desejo, né? Eu vejo o movimento como vida. O movimento é ritmo, é balanço, é cadência, né? Então, tudo que tem vida, você pode perceber que movimenta. O que não se movimenta é a morte. Os movimentos que a gente faz na vida com os nossos desejos é o que vai determinando e desenhando o nosso modo de ser e existir no mundo. E a gente acredita que põe em questão esses movimentos para as pessoas poderem pensar, isso pode vir ampliar as possibilidades e a liberdade de expressão do sujeito, né? Nos diversos palcos que esse sujeito dança na vida dele, né? Seja no palco profissional, no palco pessoal, no palco social, no palco, sei lá, da vida dele como um todo. A dança contemporânea tem um elemento que para mim é muito interessante, porque ela é agregadora, né? Ela não cinge, ela não separa o belo do feio, né? O prazer do sofrimento, pelo contrário, eu acho que ela tenta acolher, né? Então, assim, os estilos, eu acho que ela tende a acolher todas as tendências estéticas, ela tende a usar os recursos tecnológicos que a gente dispõe nesse mundo que a gente vive.
E daí, este Olhares do Olhar, a gente consegue um pequeno incentivo público, municipal, bem pequeno, porque foi na época que estava inaugurando a Sala Mário Lago e a gente conseguiu uma ajuda financeira para levantar um novo espetáculo. Então a gente abandona o Pulsões e passa para esse Olhares do Olhar. Eu acho que ali começa realmente a nossa trajetória de lei de incentivo e tudo mais, né? E todos os espetáculos que a gente foi construindo, sempre assim com esse dinheiro, com esse financiamento, né? Que suma importância para a construção de vários trabalhos da Majestic. Sim, aliás, como né? eu acho que como toda companhia brasileira, principalmente no seu início, ou até as grandes, até hoje tem, né, incentivo público. Então a gente trabalha muito com lei de incentivo, mas também a gente, através da lei de incentivo, a gente consegue levantar esse espetáculo, produzir e pôr ele em pé para circular. A partir disso, a gente consegue outras maneiras de financiamento. Todas as maneiras possíveis, a gente sempre a gente vende para a Sesc, a gente vende para a SESI, a gente vende para prefeituras, a gente vende para outras instituições, tipo a APA, Associação Paulista de Amigos da Arte, a gente participa de festivais. Então, a gente, a partir das leis, a gente consegue criar uma carreira solo e conseguir os nossos próprios recursos financeiros para dar continuidade ao trabalho. Isso só eu acho que em 2004, talvez, que a gente assim, tava numa pegada, aquela gana, aquela sede de fazer, de produzir, tava bem no início, então a gente fazia quase que um espetáculo por ano. Até porque tinha o grupo também de estudo, então tinha muito material, muita coisa que a gente, né, ficava ali mastigando e conversando e tal, então tinha muito material para criar muitos espetáculos. O Só tinha essa questão aí da angústia, né, de você estar só com tanta gente, né? Nunca se teve tanta gente, tudo ao redor e tantas as mídias todas e tudo mais, e você tão só, né? Tão fragilizado assim, né? Então era assim um espetáculo bem profundo, bem angustiante. A gente introduz cordas e elásticos. Já com essa pegada, já pensando que a gente queria usar esse espaço mais aéreo, né? A gente queria sair da meia altura e ir para os ares. Então a gente começa o Só já com essa experimentação, já trazendo um pouco dessa linguagem circense. Trabalho, é necessário, por exemplo, ter um homem, uma figura masculina, né, ali e tal, caso da oralidade, que a gente tinha essa coisa da questão dos gêneros embutida no nosso espetáculo, no tema, na temática, então era necessário que tivéssemos um homem ali. Em alguns momentos a gente também sentiu essa necessidade, mas assim, a nossa vontade, a nossa voracidade de produzir, de fazer era tão grande e é difícil. Você trazer pessoas de fora, você sustentar isso, né? Então, às vezes a gente, para facilitar e para propiciar, né, a coisa virar, a gente trabalhou em 3. E eu acho que em alguns casos foi escolha mesmo. Tiveram épocas que a gente não estava trabalhando aqui, por exemplo, né? Por algum motivo, os nossos trabalhos estavam no estado, fora dele e tudo mais. Mas nunca nos esquecemos daqui, de Jacareí, de proporcionar, de onde a gente está, do nosso entorno, e contribuir com a arte, com a dança e com a nossa cidade. E com a economia criativa, né? Porque a gente cria a ferramenta para as pessoas poderem viver da arte, né? Gerar renda, gerar emprego através da arte. Que a gente viveu sempre, da dança. Com todas as dificuldades, com todas essas coisas, com as produções que às vezes normalmente não eram baratas, porque a gente sempre começava falando que ia ser uma coisa simples, pequena, não. E assim,
Na hora que a coisa tava lá, a gente queria fazer, a gente se jogava, fazia. E a gente teve muita sorte, né, de sempre estar trabalhando com pessoas que compravam as ideias, que se jogavam, que bons investiam profissionais, o né? seu tempo, a sua carreira, o seu conhecimento num projeto, comprava também Com junto todo com a amor gente, e carinho, como nós, né? Eu conheço a Majesto há muito tempo. Eu conheço... O primeiro espetáculo que eu assisti da Majesto, na verdade, foi um espetáculo chamado Olhares do Olhar, né? E eu lembro que aquilo me tocou muito e foi muito transformador, assim. Eu já fazia teatro, eu já trabalhava com iluminação. E aí eu assisti espetáculo de dança e saber que a minha cidade, que Jacareí, tinha uma companhia de dança contemporânea que produzia trabalho de tanta qualidade como era Olhares, aquilo me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu gostava muito de assistir, de acompanhar, de saber o que estava sendo feito, né? Então, para mim era muito legal ver a Majesto, né, fazendo coisas e criando coisas. E aí eu fui convidado, né, pela Carla e pela Mônica para fazer luz para elas no Chico no Feminino, né? E eu entrei para começar a fazer luz com elas. E a Majesto sempre foi muito desafiadora, né? Nesse sentido de criação de tudo, de tudo, né? Eu acho que existe essa coisa na Majesto, né? E em quem participa dela, que é de esticar a corda. Quando a gente está pensando, vamos criar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, não tem muito um limite, assim, tipo, a gente quer fazer tal coisa, como é que a gente vai fazer? Não sei, a gente vai descobrir como fazer no meio do caminho, a gente vai experimentar, a gente vai criar mecanismos diferentes para que isso funcione, né? A Majesto para a luz, especificamente de espetáculo, né, de espetáculo de dança, né, ela sempre teve uma questão que é problemática, porque é difícil, que é trabalhar em conjunto a luz e a projeção. Porque quando você precisa iluminar um bailarino, ou um ator, né, ou qualquer pessoa no palco, né, os equipamentos de luz eles são potentes, evidentemente, né, e quanto mais luz você coloca, pior fica para uma projeção, que ela tem que estar no escuro. Então você tem que criar um mecanismo e uma negociação com essas duas coisas. E a partir daí eu comecei a criar estratégias de como isso poderia funcionar, né? E eu acho que a gente foi bem feliz em encontrar soluções, né? Onde a projeção vai estar, então, e onde o bailarino vai estar. E isso foi uma coisa que sempre foi muito aberta na Majesto, que eu levo para qualquer coisa que eu vou fazer, que é quando a gente está criando, a luz, principalmente, a gente mexe muito na cena. Então essa cena que era maior, ela vai ser um pouquinho menor. Isso aqui que ia acontecer nesse espaço, agora vai acontecer nesse espaço. Porque assim a gente conseguia criar mais esteticamente mesmo, né? É normal a pessoa, quando é um criador, ela começa a ocupar o palco, ela começa a experimentar coisas e tal, e chega alguém e fala, olha, esse palco todo vai ser uma coisa muito reduzida, porque ele vai funcionar aqui, nesse espaço, né, pequenininho. E assim eram nossas criações. Eu sou muito feliz por esse convite da Majesto, que foi um lugar onde eu pude crescer, experimentar muito, né? Até hoje experimento um monte de coisa lá dentro. Experimento técnica, experimento característica, experimento estética. Foi uma escolha mesmo, vamos trabalhar com alguma coisa, com a brasilidade, com a coisa brasileira. Teria alguma coisa que seja mais fácil, até porque existe um mito aí, mais ou menos, em que a dança contemporânea, por trabalhar com essa subjetividade, ela fica um pouco mais difícil, às vezes, de entender, captar ela inteira. Entendeu? Conforme a gente disse, tem uma provocação, existem provocações de sensações. Né? Não que você, isso é assim, um começo, um meio e um fim. Mas não quer dizer que isso não chegue, né, para todos e não surta o efeito que a gente... Que o humano, de maneira geral, quer compreender, né? Uhum. Ele tem essa busca. Ele quer estar inserido, ele quer saber do que se trata. Então, nessa ansiedade, nessa gana de tentar fechar o que a gente está falando, fica um pouco, as pessoas se incomodam às vezes. Fica uma coisa que parece que não é
não é pertencente aquele humano ali com aquilo. Então, a gente queria uma identificação mais Porque as pessoas hoje maior, né? querem tudo muito mastigado, sabe? As pessoas não querem mais muito pensar, né? Por conta da internet, são tantos meios de informação, é tanta coisa chegando, que tudo já chega muito pronto para você, muito formatado. Então, quando a gente para e pede esse tempo de reflexão, tem gente que fica um pouco incomodada, fica um pouco... Um pouco à deriva. E aí não é legal, é horrível você ter esse sentimento, né? Esse sentimento de pertencimento, de identificação. É isso que nos move, né, na arte. A gente tem que... tocar, né, as pessoas. Falamos de pessoas de carne e osso, que somos nós aí, os humanos, né? Estamos falando desse ser, entendeu? Então não tem por que não há. E falando coisas boas e coisas ruins também, né? Provocando sentimentos, né? E daí a gente vem com o Chico exatamente com essa brasilidade, com essa coisa nacional, com as músicas em português, com músicas conhecidas, com temas que todo mundo já tinha ouvido falar e sabiam cantar junto. E isso toca as pessoas, samba, né? Canção, né, inserido, entendeu? Tudo isso já coloca numa proximidade muito maior, né, com as pessoas. E realmente foi assim com o Chico. E a gente tem o respaldo também técnico e teórico da Adélia Bezerra de Menezes, que escreveu um livro sobre as mulheres. Nos facilitou a vida em muito. E a gente teve contato com ela foi assistir nosso espetáculo, a gente teve também, trocou muita informação com ela, e isso deu um diferencial para esse espetáculo, eu acho que deu mais estofo, ele ficou mais rico em sentido. O Malagueta foi um desafio, foi uma solicitação, na verdade, né? As pessoas falaram assim, encomendada, né? Meio que encomendada. Que o governo do estado de São Paulo estava fazendo um festival grande, acho que foi até um circuito paulista, né? E eles convidaram a gente e falaram: por que vocês não trazem alguma coisa de rua? A gente queria alguma coisa num espaço alternativo. Na realidade, a gente sempre tinha muita dificuldade de circular com o trapézio, né? No caso, com o Chico, quando era a mesa, né? No Oralidade, que era essa mesa girante aí pendurada e tudo mais. E aí tinha dificuldade de, aquele teatro tem essa condição, não tem essa condição, e leva e vai e vem e põe estrutura. E aí eles fizeram essa encomenda, porque eles queriam nos levar para outros lugares. Na verdade foi bem uma encomenda, mas foi assim, até um desafio, né? Eles falaram, lançou uma ideia e a gente comprou, né? E a gente sempre conversou muito sobre isso, né, Mônica? A gente precisa sair do palco italiano, a gente quer entrar em outros espaços, em espaços alternativos, funcionais, que a gente consiga fazer coisas menores, de novo, né? Vamos fazer uma coisa simples. E foi com esse intuito que surge o Malagueta. Ir para a rua e encarar as adversidades de tudo que a rua traz. Mas nem foi tão simples assim. Não, como nada. Cicatriz foi um prêmio que a gente ganhou, né? Que foi... Panorama da dança. O Cicatriz, a gente ganhou um prêmio de montagem do PROAC, e ele era antigamente, né, dentro desse prêmio, que era, vamos dizer, o carro-chefe ali, né, do PROAC, era um dos primeiros prêmios que foram criados pelo PROAC, montagem em dança. Você tinha que se apresentar no Sérgio Cardoso, e lá existiria... Dentro do Panorama da dança, né? Que eles tinham lá um projeto... que funcionava da seguinte forma: ele trazia alguns produtores de outras cidades, inclusive de São Paulo também, e depois que eles fossem lá, assistissem os espetáculos, poderiam até te convidar, levar para lá e para cá. Então, era uma excelente oportunidade, uma vitrine gigantesca, né? Para nós, e a gente abraçou e quis fazer uma coisa muito diferente, muito rica, com bastante produção. Foi uma super produção. Que foi o Cicatriz.